boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Radar. Esse é o nosso canal de informação para a profissionalização da gestão jurídica. Eu sou Eduardo, consultor da Radar nas áreas de estratégia e planejamento e gestão dos serviços. Hoje falarei sobre o tema ferramentas e técnicas para impulsionar a produtividade na gestão jurídica. Em primeiro lugar, o que podemos considerar como produtividade para um escritório de advocacia ou departamento jurídico de empresa? Pode ser a capacidade de cumprir prazos, compromissos e tarefas com eficiência. Isso inclui a produção jurídica em si, como atendimento a clientes, o peticionamento, participação em audiências, gestão de escritórios terceirizados, por exemplo, assim como atividades ligadas ao administrativo financeiro, como compra de insumos, a gestão dos contratos de honorários, emissão de notas fiscais, ou ainda outras atividades de caráter administrativo jurídico, relacionadas à gestão de publicações, intimações, diligências, ou gestão de contratos ou parcerias, por exemplo. Não importa se você trabalha num escritório de pequeno ou grande porte, as melhores práticas de gestão com vistas à organização interna são capazes de impulsionar a produtividade de uma banca de advogados de forma segura e eficiente. Talvez você perceba que o seu escritório poderia ter uma produtividade melhor, mas ainda não consegue identificar os motivos que levam a sua equipe a ter uma performance irregular, ou seja, produz mais ou menos em determinado período de tempo. Obviamente que diferentes fatores irão impactar a produtividade da nossa equipe. E quando falamos de produtividade, é indispensável pensar num recurso muito valioso que temos, que é o tempo. E por onde começar? Nós podemos pensar em 3 aspectos relevantes relacionados ao tempo e produtividade: recursos humanos disponíveis, volume de trabalho e prazo de finalização. Neste cenário, cabe fazer algumas perguntas. Será que eu consigo mensurar o volume de trabalho da minha equipe por colaborador ou não disponho de tecnologia suficiente e de dados objetivos para isso? Os colaboradores conseguem encaminhar as petições para protocolo com antecedência ou estamos protocolando tudo no prazo fatal? Ou ainda alguém perdeu algum prazo recentemente? E o atendimento ao cliente? Nossos clientes estão satisfeitos com os feedbacks recebidos, com as informações processuais prestadas, ou recebemos reclamações frequentes? E a nossa equipe, por outro lado, está satisfeita em realizar este tipo de atividade? Os colaboradores sentem-se presos num emaranhado de atividades e tarefas e não conseguem produzir, não conseguem entregar a contento? Pode ser que você tenha se identificado com algumas das perguntas que eu fiz anteriormente. Se considerarmos que o tempo é um recurso escasso no dia a dia de trabalho, que precisamos fazer o melhor proveito dele para chegarmos no ideal de produtividade, é indispensável identificar qual tipo de atividade, comportamento ou situação que pode estar drenando o nosso tempo e, por consequência, reduzindo a produtividade. Vou falar de alguns vilões relacionados à gestão do tempo e à produtividade. Número 1, distrações. Fatores externos que podem impactar em nossa produtividade, como, por exemplo, interrupções frequentes de outros colaboradores. WhatsApp, hoje em dia é uma ferramenta indispensável de trabalho, mas pode gerar distrações. Redes sociais, também é um grande
vilão aí que gera distrações no dia a dia de trabalho. Isso acaba desviando o foco das atividades principais que precisam ser realizadas. Um outro vilão é a dificuldade em delegar. Se eu sou muito centralizador e não encontro tempo para treinar e capacitar a minha equipe, assumo mais responsabilidades do que tenho condições de administrar e, por consequência, a minha produtividade cai. Um outro vilão: reuniões improdutivas. Reuniões sem pauta pré-definida, com longa duração, nas quais os participantes perdem o foco e discutem assuntos não pautados, certamente prejudicam a produtividade de todos os envolvidos. Um outro exemplo: falta de organização. Gera má distribuição da carga de trabalho, gargalos nos fluxos internos e retrabalho. Representa um risco elevado na prática da advocacia. Indefinição de prioridades. Se não temos prioridades definidas, corremos o risco de atribuir urgência a toda e qualquer atividade, o que certamente vai impactar na produtividade dos colaboradores, especialmente quando o colaborador se deparar com alguma atividade complexa e prioritária que não foi tratada desta forma pelo solicitante da tarefa. Daí tudo se torna realmente urgente e vai impactar na quantidade de prazos, enfim, nas tarefas a serem realizadas. Um outro vilão relacionado à gestão do tempo e produtividade: o cansaço. Sim, a saúde física e mental equilibrada é requisito fundamental para uma boa produtividade e assim evitar o esgotamento ou até mesmo uma síndrome de burnout, muito comum em escritórios de advocacia. Eu citei apenas alguns exemplos, mas quais ferramentas e técnicas podem impulsionar a produtividade em nosso escritório de advocacia ou departamento jurídico? Para responder essa pergunta, o ideal é raciocinar do macro para o micro e pensar numa gestão tecnológica aliada à gestão de pessoas. Se você acompanha as nossas lives e cursos, muito possivelmente já ouviu falar da tríade de gestão. Trata-se de fator chave para o sucesso na advocacia. E ela é composta por controladoria jurídica, que é o setor do escritório de advocacia ou departamento jurídico de empresa, responsável pelo suporte e gestão do setor técnico de advogados, análise de resultados, gestão de conformidade e administração do software jurídico. O software de gestão jurídica, que pode ser equipado com um workflow, dashboard, para aperfeiçoar a gestão de publicações e intimações, a distribuição adequada da carga de trabalho e a análise de resultado das equipes. Também o seu software jurídico pode ser equipado eventualmente com um teste de pontuação para gamificar a produtividade dos colaboradores, ou ainda tags da definição de prioridades de prazos com prioridade alta, média ou baixa, para poder atribuir com maior segurança as tarefas, compromissos e prazos, dentre outras funcionalidades. Ainda compõe a tríade de gestão o manual de fluxos e procedimentos técnico, da área técnica e da controladoria jurídica. É um documento escrito que vai trazer o passo a passo de todas as atividades principais da área técnica e da controladoria jurídica. E é um documento hábil, capaz de disciplinar a rotina de trabalho das equipes por meio da definição de procedimentos e fluxos de trabalho. Notem que a tríade de gestão bem implantada é capaz de trazer organização e aperfeiçoar, por consequência, a gestão do tempo das equipes, por meio de uma melhor distribuição da carga de trabalho em si, o uso da tecnologia para o controle de prazos, compromissos e tarefas, definição de prioridades e ainda o fornecimento de métricas de produtividade por advogado, os quantitativos referentes aos processos contenciosos e consultivos, certamente trará um ganho exponencial de produtividade
caso o seu escritório ainda não faça uso. Ainda sobre a organização, podemos pensar em métodos e ferramentas a serem aplicados conjuntamente com a tríade de gestão. A exemplo de metodologias ágeis, do Scrum, por exemplo, ou reuniões de sprint. Quanto a reuniões improdutivas, é indispensável ter uma pauta pré-definida, curta duração e a ata para trazer bons resultados para a sua equipe. Já o Scrum, caso você ainda não conheça essa metodologia, é um conjunto de estratégias e ações de gerenciamento que as equipes usam para se auto-organizar e trabalhar em direção a um objetivo comum. Normalmente é utilizado na gestão de projetos e prevê um conjunto de reuniões e ferramentas e funções necessárias para o cumprimento do que foi definido. Já o sprint, as reuniões de sprint, ocorrem num curto período de tempo, é algo fixo, e ajuda a equipe que compõe o nosso Scrum a trabalhar para concluir uma quantidade específica, definida de trabalho. Então vamos trazer um exemplo prático aqui. Vamos imaginar que nós temos uma nova demanda em nosso escritório de advocacia, um novo tipo de ação, com um volume grande, considerável de clientes e documentos. Nós podemos estabelecer metas diárias e semanais para a análise documental, a elaboração das iniciais e as distribuições dessas iniciais junto ao Poder Judiciário, fazendo o uso de Scrum. Na prática, nós podemos usar outras metodologias muito eficientes, como o Kanban, por meio da sinalização ou cartões, como é o caso de algumas ferramentas disponíveis hoje no mercado. Tem o Trello, tem o Monday, tem o Asana, por exemplo. Alguns softwares jurídicos têm uma interface de Kanban, ou ainda alguns disponibilizam etiquetas para que você possa fazer anotações específicas relacionadas ao que seja necessário produzir, para facilitar o avanço das etapas de trabalho, a movimentação desses cartões à medida que cada etapa for concluída, que cada tarefa for efetivamente cumprida. E quanto às distrações que tiram o foco dos colaboradores? Estabelecimento de regras quanto ao uso de redes sociais, bloqueio de acesso, um ambiente silencioso, pode ajudar muito na concentração dos colaboradores. Assim como o uso de método Pomodoro, que pode aperfeiçoar a execução das tarefas. Para quem ainda não conhece, esse método foi criado no final dos anos 80, tem o seu nome derivado do cronômetro gastronômico referente ao tomate Pomodoro. A ideia é gerenciar o tempo em períodos, em blocos de 25 minutos de estudo, se for para o consultivo ou de trabalho focado no contencioso, interrompidos por intervalos de 5 minutos. Após 4 intervalos consecutivos, são feitos intervalos mais longos, que podem variar de 15 a 30 minutos. Por estudos, percebe-se que isso eleva a produtividade da nossa equipe. É possível estabelecer, inclusive, uma premiação para recompensar os colaboradores com atividades pessoais à medida que for realizada cada entrega. Esta técnica ajuda muito a produtividade e pode ser aplicada com o acionamento do timesheet do software jurídico que você utilize. Por vezes, o uso do WhatsApp é necessário para o atendimento ao cliente, mas isso pode tomar muito tempo da nossa equipe. Uma disciplina para as respostas de um gerenciador de WhatsApp podem ajudar bastante a aperfeiçoar a produtividade. Ou ainda, implantação de uma central de atendimento ao cliente, hoje muito utilizada por escritórios de advocacia, a depender do volume de contatos que vocês recebam diariamente.
isso pode ser aplicado com muito sucesso e vai aperfeiçoar a produtividade da nossa equipe. Notem que se nós temos alguém muito ocupado no atendimento ao cliente, e isso pode acontecer com uma frequência considerável, como fica o tempo para a produção jurídica em si? Então essas ferramentas ajudam muito na produção do dia a dia. Eu ainda mencionei como um vilão da gestão do tempo ou da produtividade as dificuldades de delegação. Além do treinamento e capacitação da equipe, o encarteiramento e a vinculação de processos correspondem a técnicas de gestão muito eficazes para o aperfeiçoamento tanto da gestão do tempo quanto da produtividade da nossa equipe. Uma melhor distribuição vai impactar na medida em que o colaborador precisa estudar o processo e já tem atuado dele de forma vinculada, desde o início da demanda. Se nós dividirmos por grau de jurisdição, quem ficar encarregado da etapa recursal necessariamente vai precisar estudar o processo desde o início e pode causar uma maior dificuldade. Então, isso deve constar no manual de fluxos e procedimentos e deve ser operacionalizado pelo setor de controladoria jurídica, no que se refere ao dever de conformidade também. Como outro vilão, eu mencionei o cansaço dos colaboradores. O que nós podemos fazer para aperfeiçoar a saúde física e mental dos nossos colaboradores no dia a dia de trabalho? Além da infraestrutura adequada para a prática da advocacia, o programa voltado à saúde organizacional é algo desejável. Plano de saúde, ginástica laboral, convênios com profissionais de saúde, fornecedores de alimentos saudáveis, por exemplo, ou mesmo convênio com alguma academia, são ótimas opções para garantir o equilíbrio físico e mental dos nossos colaboradores e, por consequência, eles terem uma produtividade satisfatória. Além disso, o próprio colaborador deve destinar o seu tempo livre para atividades saudáveis, para um sono adequado, é algo indispensável para uma boa produtividade. São essas, em linhas gerais, algumas das principais dicas que nós temos para dar para todos vocês a respeito de aperfeiçoamento da produtividade em escritórios de advocacia e departamentos jurídicos de empresas. Chegamos ao fim de mais uma live Radar. Lembrando que a Radar dispõe de cursos e consultorias voltadas à gestão de pessoas, gestão de serviços, gestão financeira, planejamento estratégico, todos visando o aprimoramento da organização interna de escritórios de advocacia e departamentos jurídicos de empresa. Também dispomos de serviços de RH jurídico para buscar melhores profissionais do mercado para atuarem em sua organização. Eu agradeço a participação de todos, lembrando que esta live ficará salva aqui no Instagram da Radar, podendo ser acessada futuramente. Quem puder, siga a Radar em nossas redes sociais e já acione a campainha para receber nossas novidades na área da gestão jurídica. Eu agradeço a participação de todos e desejo uma ótima semana. Até a próxima live.